Jovens do 8º ano, é um prazer estar com vocês, que todos estejam aí muito bem, que nós possamos ter uma excelente videoaula, que vocês absorvam aí bastante aí o conteúdo. Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. E hoje nós vamos falar uma parte da estatística que é justamente a respeito de rol, certo? Então, olha só. Um professor organizou as notas dos alunos obtidos na prova da seguinte forma. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou numa ordem. Então, ele seguiu uma determinada ordem. 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Então, veja que ele está seguindo uma sequência na ordem crescente. Então, cada coluna aqui vai aumentando os valores até chegar no maior valor. Quando você organiza esses dados de maneira ou crescente ou decrescente, você tem justamente o rol. Então, professor, o que é rol? Para facilitar a visualização, né, você pode organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente contínua. O que significa esse contínua, professor? Significa que, se houver valores repetidos, você tem que seguir a ordem, repetindo os valores. Por isso que aparece 2, 1 aqui, 3, 2, 4, 3. Né? Então, essa ordem deve ser seguida, além da ordem ser crescente, ela deve ser contínua, porque se o número se repetir, você tem que repetir. Então, a ordenação na ordem crescente ou decrescente contínua é chamada de rol, ok? Então, saber o que é rol é muito fácil. Então, quando você organiza esses dados dessa forma, ou crescente ou decrescente contínua, então você fez o rol. Então, geralmente, ele não vai estar organizadinho do jeito que está aí, né? Eu já coloquei organizado para a gente não perder tempo. Então, o rol serve justamente para essa melhor visualização desses dados. E para quando você for fazer a sua distribuição de frequência, você já tem uma ordenzinha desses números. Então, agora ele quer fazer, né, uma representação gráfica. E o que ela faz? Em primeiro lugar, ela pode fazer uma tabulação dos dados. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar, né, essa sequência em uma tabela. Então, você percebe aqui, que aparece o número 1, veja que ele está de verde. Geralmente, os valores diferentes a gente coloca marcando faz marcações diferentes. Ele escolheu aqui, no caso que nós escolhemos, cores diferentes para que você perceba que cada cor representa um número. Então, eu tenho aí o número 1 se repetindo quantas vezes? 2 vezes. O número 2 se repetindo 3 vezes. O número 3 se repetindo 4 vezes. O número 4 se repetindo 2 vezes. O número 5 se repetindo 4 vezes. O número 6 apenas uma vez. O número 7 3 vezes. O número 8 3 vezes. E o número 9 3 vezes. Então, essa daqui é a frequência absoluta, né? Então, é a quantidade de vezes que aquele determinado número vai aparecer, né? No caso aí, aquela nota, né? A nota do aluno. Quando você faz essa soma, você tem justamente o total de pessoas nessa sala de aula, né? No caso aí. Então, eu tenho aí 25 alunos, né, nessa turma. Então,
essa é a distribuição na tabela. Lembre que esses valores aí que nós colocamos é justamente a frequência absoluta, que é representado por FI, né? Ou apenas F. Ora, além da frequência absoluta, nós também vimos a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É justamente a porcentagem desses valores, né? Então, ó, se eu quero 2%, eu vou pegar 2 vezes 100 e dividir pelo total, que é 25. Ora, 100 dividido por 25 é 4, 4 vezes 2, 8%. Lembre que a frequência relativa, né, na aula passada, nós sabemos que essa soma dessas frequências relativas tem que fechar sempre em 100%, certo? Se não fechar em 100% é porque você fez algum dado, ou colheu, ou fez algum cálculo errado, ok? Mas tem que fechar em 100%. Pronto! Aí você tem que aprender uma coisa nova, né? Que é o que está aí na sequência do livro de vocês, que é a frequência absoluta acumulada. O que é, professor, essa frequência absoluta acumulada? Nada mais é do que a soma de todas essas frequênciazinhas absolutas. A primeira frequência, como não tem a soma, então você vai pegar só o primeiro valor, ó. Primeiro valor aí, ó, você só vai seguir a linha. Então, o primeiro valor da frequência vai ser o primeiro valor da frequência acumulada. Depois, você vai pegar essa frequência que você tem nessa linha e somar com a que você tem ali, ó. Então, ó, essa é a primeira. Agora, você vai pegar e somar. Quanto é 2 mais 3? 2 mais 3 é 5. Pronto! Essa frequência foi acumulada. Eu peguei a anterior e somei com a seguinte. Depois, você vai seguir o mesmo processo, ó. Esse 5 você vai somar com o 4. Somando 5 mais 4 dá o quê? 9. Perfeito. Então, esse 9 é a soma dessa frequência com a seguinte. E sempre assim, ó. 9 mais 2. 9 mais 2 é 11. Perfeito. 11 mais 4. 11 mais 4 é 15. Então, 15 mais 1, 16. 16 mais 3, 19. Né? Então, 19 mais 3, 22. 22 mais 3, 25. Esse último valor da frequência acumulada, ele tem que ser igual ao último valor aqui do total dessas frequências, certo? E esse espaço aqui, ele fica realmente vazio dentro da sua tabela. Então, não estranhe esse último valorzinho aqui, ó, da sua tabela, quando você for fazer as atividades aí, dele ficar vazio, porque ele vai realmente ficar vazio, porque a soma dos valores aqui das frequências acumuladas vai até aqui, que é justamente esse valorzinho aqui, ok? Então, ó, veja aqui que nós temos a frequência relativa também acumulada. A frequência relativa acumulada, eu posso prosseguir da mesma maneira, ou então achar a porcentagem dessas frequências acumuladas. Você pode lidar da mesma maneira que você lidou. Por exemplo, a frequência, né, relativa aqui deu 8% naqueles cálculos anteriores. Então, você poderia pegar aqui, ó, 8 e botar aqui. Pegar esse valor e somar com 12, ó. 8 mais 12, 20. Sem precisar calcular novamente a porcentagem. Senão, você ia pegar 5%, né, de 25. Então, você ia pegar 5 vezes 100 dividido por 25. Olha só como dava o mesmo valor. 100 dividido por 25 é 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Mas não precisa você calcular novamente a porcentagem. O que você faz? Essa primeira frequência relativa, você repete, né?
Então ia ficar 8%. 8% mais 12, 20. 20 mais 16, 36. 36 mais 8, 44. 44 mais 16, 60. 60 mais 4, 64. 64 mais 12, 76. 76 mais 12, 88. E 88 mais 12, 100. Assim como essa linha da frequência acumulada fica vazia, a frequência relativa acumulada também fica vazia nessa última linha. E ela tem que fechar aqui em 100%, né? Que é o mesmo valor. Esse último valorzinho que fica aqui tem que ser igual à soma das frequências relativas, que é 100%. Ok, pessoal? Então, essa informação do Hall e das frequências acumuladas, você tem que saber. O Hall é essa organização e as frequências acumuladas nada mais é do que eu pegar a anterior e somar com a subsequente, né? Então, a seguinte. Então, quando você faz isso, você está calculando as frequências acumuladas. Frequências acumuladas. Ok? Olha só. Vocês aí vão ter vários tipos de gráficos. Os gráficos aí vão ser gráfico de coluna, gráfico de setores, gráfico de linhas, pictogramas, né? Então, todas essas espécies de gráficos, eles são utilizados justamente para interpretar, lembre lá do conceito, né? Que é a coleta, a organização e interpretação dos dados. Isso é a parte da estatística. Então, o gráfico, ele vai mostrar todas aquelas informações da tabela que você organizou e você tem uma visualização melhor dessas informações. Então, quando você coloca no gráfico, você vai ter uma interpretação muito melhor, né, dessas informações, ok? Então, olha só, eu coloquei esses dados aí, então 1,12, 2,12, 2,36, 2,67, desculpe, 3,9, 3,49. Então, veja a informação aqui, ó. Ele está no Hall já. Então, já coloquei no Hall. Está na ordem crescente. Ele está indo do menor até chegar no maior. Professor, o que você quer ensinar agora? Eu quero ensinar a vocês a amplitude, certo? O que é amplitude total? É muito fácil de você aprender a amplitude total. A amplitude total nada mais é do que a diferença entre o maior valor que você tem em uma distribuição de frequência, em um Hall, né? Você vai pegar o maior valor e vai pegar o menor valor. E vai fazer a diferença desses dois valores. Então, a amplitude total nada mais é do que a diferença entre esses dois valores. O maior valor que nós temos nessa tabela, nesse Hall aqui, ó, é 9,90. E o menor valor é 1. Então, se eu pegar o maior valor e o menor valor, e eu fizer essa diferença, 9,90 menos 1 dá 8,90. Então, 8,90 é justamente a amplitude total dessa distribuição de frequências, certo? Então, quando lhe pedir a amplitude total, o que você vai fazer? Você vai pegar o maior valor da tabela menos o menor valor da tabela, ou do Hall, certo? E aí você tem justamente a amplitude total. Além da amplitude, você precisa determinar um intervalo de classe. O intervalo de classe, ele pode variar de 5 até 12. Uma das maneiras para você, existem várias maneiras aí para você
determinar o intervalo de classe. Uma das maneiras para você interpretar aí, ou ter o intervalo de classe, é pegar a quantidade de termos e tirar a raiz quadrada. Então, se você tirar a raiz quadrada da quantidade de termos, você tem justamente o intervalo de classe. Então, ó, como eu tenho aqui 25 termos, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu tenho aí um intervalo, eu tenho 5 intervalos. Dá para me fazer 5 intervalos. Professor, e como é que eu vou fazer esses intervalos? É fácil, ó. Você vai pegar a amplitude total, que é o maior valor menos o menor valor, e dividir pela quantidade de intervalos de classe que você quer. Então, olha, se eu pegar 9,90 menos 1, dá 8,90. Como tem 25 termos, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu pegando 8,90 e dividindo por 5, eu vou encontrar um valor igual a 1,78. Esse 1,78 é de quanto vai variar o primeiro valor até chegar no último valor, certo? Então, ó, como é que você faz isso? É muito fácil, ó. Você vai, nós vimos aqui, né, que cada intervalo de classe, ele vai variar de 1,78. Então, como é que você faz? Você começa aqui do menor valor, que é, no caso, 1, certo? E esse 1, você vai somar justamente com esse resultado. Quanto é 1 mais 1,78? 2,78. Então, na sua tabela, quando você for montar aqui a frequência absoluta, você vai pegar todos os valores que são iguais ou maiores do que 1, porém menor do que 2,78. Você não pode pegar os valores que são iguais a 2,78. Por quê, professor? Pelo seguinte, porque ele não vai entrar nesse intervalo. Ele vai entrar nesse intervalo. Porque aqui você vai ter uma sequência, certo? Então, o valor que deu aqui é o valor que vai seguir para o próximo intervalo de classe. Então, se deu aqui, ó, 1 mais 1,78, que deu 2,78, esse 2,78 ele vem para cá, ó. E aí eu pego 2,78 e somo de novo com 1,78, que é o padrão desse intervalo de classe. Então, eu vou para 4,56. Então, nesse intervalo de classe, aí sim eu vou pegar todos os números que têm 2,78, que são iguais ou maiores do que 2,78, porém menores do que 4,56. Aí, esse último valor que eu obtive, ele vem para cá, ó, que é aqui que eu vou pegar os números que são maiores ou igual a 4,56, pegando 4,56 e somando com 1,78, eu vou para 6,34. Então, eu vou pegar todos os números que são maiores ou igual a 4,56 e menores do que 6,34. Quando a gente estiver colhendo essas informações, você vai perceber isso claramente. Então, ó, eu vou aqui pegar esse último valor e colocar aqui, né, no próximo intervalo de classe. Eu vou pegar 6,34 e somar com 1,78, que vai para 8,12. Esse 8,12 eu vou passar para cá. De novo, eu vou pegar 8,12 mais 1,78. Então, pessoal, nesse caso, quando eu somar aqui, vai dar justamente o valor do último
número aqui, ó, certo? Então, quando você for fechar aí a sua tabela, você vai colocar um traçozinho aqui. Isso se deu porque você não aproximou o seu número. Por exemplo, em alguns casos, na sua distribuição de frequência, como 1,78 é bem próximo de 1,8, você pode aproximar esse número, arredondá-lo, para melhor facilitar o seu cálculo. Por exemplo, ao invés de trabalhar com 1,78, eu poderia ter trabalhado com 2. Então, eu ia ter do 1 ao 3, do 3 ao 5, e ia somando sempre mais 2, para passar desse número aqui, certo? Para que o seu intervalo de classe fique sempre restrito a uma determinada quantidade. Então, vocês vão pegar alguns casos aí que tem a aproximação. Não espante, não se atemorize por esse fato, certo? Então, ó, veja que quando eu faço isso, determinando que é 5 intervalos, veja que, ó, fechou realmente em 5 intervalos. Então, esse número é justamente essa constante que você vai somar em cada intervalo. Então, cada intervalo vai variar de 1,78. Então, de um para outro. Esse assunto, pessoal, de distribuição de intervalo de classe, ele vai lhe dar uma ideia ou fazer a interdisciplinaridade em relação à geografia. Por exemplo, lá na geografia você estuda uma coisa chamada pirâmide etária, que de um lado fica os homens, do outro lado fica as mulheres, né? E você tem a distribuição de idades, né? Nessa distribuição de idades, você percebe que um país é economicamente mais bem resolvido do que outro, né? Que é do primeiro mundo, se é do segundo mundo, do terceiro, né? Que é essa distribuição de classes, né? Então você percebe, né, se tem mais crianças, se tem mais velhos, então, através das pirâmides etárias. Esse assunto ele vai lhe dar justamente o gráfico chamado de histograma. O histograma nada mais é do que a pirâmide etária. É que ele é sequenciado. Terminou um, já começa o outro. É por isso que esses intervalos aqui, ó, terminou esse número, já começa o outro. Então, é uma sequência. Ele não pode ser separado, ser desmembrado. Ok? Então, é o gráfico formado por um conjunto de retângulos justapostos, quer dizer, um colado no outro, cuja base se localiza sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus S ou seus pontos médios coincidem com os pontos médios dos intervalos de classe. A largura da base são iguais, as amplitudes dos intervalos de classe e a altura correspondem às frequências de classe, certo? A gente vai ver isso claramente distribuindo. Olha só, então lá pela nossa tabelazinha, os números que variam de 1 a 2,78 são 5. De 2,78 a 4,56, 5. E assim sucessivamente. Então, como é que eu faria essa distribuição no gráfico? Como é que eu faria o meu histograma? A primeira coisa que você ia fazer era o gráfico, a tabelazinha, os eixos X e Y, certo? Então, aqui você ia ter o primeiro intervalo de classe, que é de 1 até 2,78. Esse é o primeiro intervalo de classe. Terminou esse daqui, já começa o outro, ó, porque você vai de 2,78 a 4,56. Depois, terminou esse, você já continua para o próximo, certo? Então, eu distribuo aqui os meus valores até chegar no 9,90. Pronto. Depois que você faz isso, você vai fazer os retângulos, né?
Esse primeiro retângulo ele tem altura de 5, então ó, eu vou fazer uma linha até chegar no 5 e fechar aqui. O outro vai ter 5, então 3 deles vão ter 5, certo? Então vamos fazer aí, ó. Olha, então 3 deles aqui, ó, 5, o outro 4 e o último 6. Então, feitos os retângulos, você tem que lembrar que cada retângulozinho desse daí tem que ter uma cor diferente. Então, ó, eu pinto o primeiro, pinto o segundo, pinto o terceiro, pinto o quarto e pinto o quinto. Pronto, eu fiz o meu histograma. Então, histograma é quando esses retângulos estão colados um no outro. Terminou um, já começa o outro na sequência, certo? Então, essa era a nossa aula de hoje, né? Saber o que é rol, saber o que é frequência acumulada e justamente a construção desse histograma, certo? Então, que vocês possam ter absorvido aí esse conteúdo. A aplicação é uma atividade que a gente vai aí pedir para que vocês façam. E valeu e até a próxima aula, ok, pessoal?